Bom, pessoal, continuando então sobre esse processo aqui de construção da ideia da Revolução Industrial, a gente vai no próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem aqui uma imagem que já mostra um pouquinho do que foi a Inglaterra no início da Revolução Industrial, né? A imagem ela fala por si só, né? Era bem realista para a época, né? É uma xilogravura colorida, né? Posteriormente colorida, em Dahren, Leipzig. O estabelecimento Krupp, em Essen, em 1865. A cidade virou um espaço característico do mundo industrial. Com as fábricas, os centros urbanos ganharam uma nova aparência. Prédios funcionais de proporções gigantescas, com chaminés apontadas para o céu, despejando incessantemente uma densa nuvem escura no ar. Então, um detalhe bastante importante e interessante da época é que as máquinas eram movidas a carvão, né? O combustível era carvão. Então, a produção de fumaça era muito grande. A periferia de Londres, por exemplo, de Manchester, era muito poluída por causa da queima do carvão. E aí nós vamos ter um paralelo, tá? Para você ter o combustível, era preciso carvão. E para se ter o carvão, era preciso que alguém fosse às minas de carvão para fazer a extração de carvão. E quem fazia essa extração de carvão? Vocês têm ideia? Que grupo de pessoas era tanto utilizados nessa extração de carvão? Já ouviram falar? Não. Nunca passou pela cabeça de vocês? Nunca estudaram história? Não, estudar já estudei, mas faz muito tempo, eu não vou lembrar, não. Nossa, não faz tanto tempo assim, gente. Eu estudei no 8º ano essas paradas, eu nem me lembro, velho. Essas paradas, velho, mas essas paradas, velho, não pode sair da cabeça, velho. Você vai Ah, mas usar. professor, Você vai. pensa comigo. Eu não Ah, sei nem a tabuada. Eu vou lembrar um negócio dele. misericórdia, você tem que voltar pro pré, então. Eu precisava. Olha, as minas de carvão, elas precisavam ser cavadas, né, nas encostas das montanhas, então, montanha adentro, eram escavações que não podiam ser muito grandes, porque quanto maior, mais trabalho dava, mais prejuízo, mais gasto, mais tempo perdido. Então, eram pequenos túneis. E eles usavam principalmente a mão de obra infantil, gente. O uso de crianças para extração de carvão na Inglaterra era em larga escala. Tá? Então, a gente vai ver muito relato de uso abusivo de mão de obra infantil. Tá? A gente vai falar sobre isso futuramente, quando a gente for falar dessas, desses abusos no trabalho durante a Revolução Industrial. Bom, conceito. Então, a gente já tem aqui alguns conceitos, nós já trabalhamos isso, né? Nós já conversamos a respeito disso. Revolução. Então, comumente está relacionado a revoltas e perturbações. Como a gente fala, aconteceu uma revolução lá na China, aconteceu uma revolução lá no Iraque, aconteceu uma revolução na Inglaterra, está acontecendo uma revolução na China, por exemplo. A revolução está associada ao fato de ser uma revolta ou uma perturbação. Mas não é só isso, né? E o contexto que a gente está estudando não é esse, tá? O contexto que a gente está estudando é outro. Vamos lá. Próximo. Uma revolução seria o tempo gasto que corpos celestes usam para descrever a sua órbita. Foi um dos primeiros termos utilizados
foi o da revolução para descrever a órbita dos astros, né? O terceiro lá, indicam transformações profundas que alteram substancialmente o estado de algo. Esse sim está ligado à revolução que nós vamos utilizar. Esse termo está relacionado à palavra industrial. Então, revolução industrial indicam transformações profundas que alteram substancialmente o estado de algo. Tá? É o conceito que a gente vai usar. Aqui a gente tem também algumas explicações sobre o conceito de revolução. Revolução industrial, expressão que designa mudanças profundas que alteram de maneira determinante o estado das coisas, principalmente se forem consideradas as relações de trabalho e de produção de bens de consumo, que é o caso da Inglaterra. A produção voltada para o bem de consumo e o trabalho que deixou de ser um trabalho artesanal, manual, para um trabalho de maquinofatura, o uso da máquina na produção industrial em larga escala. Tá? Do ponto de vista histórico, o processo de mudanças que ocorreram em determinados períodos e que resultaram na substituição de um modelo organizado da sociedade para outro, que pode ser chamado de organização industrial da sociedade. Então, a gente vai encontrar do ponto de vista da história, uma mudança que ocorre num determinado período e que muda a sociedade. Tá? Uma revolução muda o modo de pensar da sociedade. A gente pode falar que nós estamos vivendo um período de revolução? Pode, gente? Acho que Acho que sim. sim, tá mudando tudo rápido, né? Sim. Quando a gente ouve aí até programas de televisão que criaram, né? E criou-se um novo slogan, né? O novo normal. Quando a gente ouve esse novo normal, esse novo normal não seria fruto dessa nova revolução que nós estamos vivendo? Hein? Alô? 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 Opa. Estamos vivendo uma revolução? A ligação tá ruim. Tá caindo Não. Estamos vivendo um novo normal? Ah, sim. Estamos. Ah, sim, né? Porque o normal agora é ficar preso, porque tem um monte de doença aí, né? Então, é uma revolução? É, É uma revolução. Por que é uma revolução? Porque mudou o modo de agir, mudou o modo de se vestir, né? O nosso vestimento ganhou um adereço novo, né? Hoje você põe a roupa e põe um outro adereço que a gente não estava acostumado a usar, que a gente não fazia parte do nosso hábito, né? Que é o uso da máscara. Nós ganhamos um novo produto de higiene que antes a gente não estava tão acostumado a usar, que é o uso do álcool gel, né? Um hábito que a gente não tinha, que é necessário, que sempre foi, mas que não era tão assim preocupante, que é o de lavar as mãos sempre, toda hora, todo momento. Então, é uma revolução, não deixa de ser uma revolução. E o interessante dessa revolução que ela é assim, ela é linear, né? Por que ela é linear? Porque ela pega todas as classes sociais. Sabe qual é o lado mais, se é que existe um lado positivo em tudo isso? É que ela atinge todas as classes sociais. Não adianta ter dinheiro. Todo mundo está sujeito. Não tem para onde correr. Aonde você for, você está correndo o risco do mesmo jeito. Então, se você não fizer a sua parte, você será uma vítima em potencial, né? Então, a gente está vivendo, sim, uma revolução. Diferente do que a gente imagina que seja uma revolução. Ninguém está dando tiro na nossa cabeça.
mas a gente está sempre sendo ameaçado por algo invisível, que ainda é mais preocupante, porque a gente não vê, né, da onde está vindo o perigo. Então, todo cuidado ainda é pouco, tá? É uma revolução, já faz parte da história, né? Nós estamos escrevendo e participando de um fato histórico para o resto da história da humanidade, infelizmente. Bom, outras versões. Nessas outras versões, a gente vai encontrar, o texto vai falar um pouquinho sobre essa questão também das terminologias da Revolução Industrial. Tirada do vocabulário dos astrônomos, a palavra revolução, no sentido de alteração, demolição de uma sociedade instalada, terá aparecido pela primeira vez em 1688 em língua inglesa. É nesse sentido, mas igualmente no sentido oposto de reconstrução, que se deve entender a cômoda expressão revolução industrial. Acusa-se muitas vezes os historiadores de abusar da palavra revolução, que deveria, segundo seu significado primordial, ser reservada para fenômenos violentos e também rápidos. Mas, quando se trata de fenômenos sociais, o rápido e o lento são indissociáveis. Na abordagem de um processo revolucionário, o problema será sempre aproximar o longo prazo do curto prazo, reconhecer seus parentescos e sua dependência indissolúvel. A Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra no século XVIII, não escapa a essa regra. É, ao mesmo tempo, uma série de acontecimentos vivos e um processo evidentemente muito lento, um funcionamento em dois registros simultâneos. É um texto do Fernand Braudel, Civilização Material, Econômica e Capitalismo, O Tempo do Mundo, São Paulo, editora Martins Fontes, 2009, página 499. E o outro texto, outro excerto de texto, é do Ademar Martins Marques, Histórias Contemporâneas através dos Textos, São Paulo, editora Contexto, 2008, página 27. Muitos autores já discutiram a respeito do conceito de revolução industrial. Para alguns, como Paul Mantoux, não se trata de uma revolução, pois estava relacionada com causas remotas, apesar de reconhecer a velocidade de seu desenvolvimento e suas consequências. Outros, como Rieux, Dopp, Hobsbawm, consideram que estava ocorrendo naquele momento uma ruptura qualitativa nas estruturas socioeconômicas, sendo, portanto, pertinentes à utilização do conceito de revolução. As alterações técnicas aumentaram a produtividade do trabalho e implementaram um ritmo novo à produção. Nós vamos ver, ao longo ainda dessa primeira revolução industrial, críticos que valorizam essa questão da revolução industrial, porque a revolução industrial ela vai ter algumas consequências, principalmente na Inglaterra. A expropriação do campo e a grande quantidade de trabalhadores que vão ficar sem terra, porque as terras que antes eram produtivas para produzir alimentos para a população vão dar lugar à criação de ovelhas para a produção de lã, que vão ser utilizadas nas fábricas de tecidos. E a população vai ficar sem trabalho, sem moradia e sem alimentos. Então, isso vai gerar uma série de problemas, né? E um exército de população desempregada. Mas alguns historiadores vão considerar isso como um fato até certo ponto positivo, porque esses trabalhadores ganharam emprego nas fábricas. Só que a gente não pode esquecer da triste condição que esses trabalhadores viviam nessas fábricas. Isso a gente vai falar num segundo momento. Origens. A Revolução Industrial se inicia ou emerge, né? Porque ela já começa lá no século XII, mas ela explode, vamos dizer assim, ela emerge de uma vez por todas,
pelos anos 1750 ou 1760. Existe uma divergência aí no tempo. Resultando, né, de outras revoluções que antecederam. Abriu a porta a uma série de revoluções que são sua descendência direta. A Revolução Industrial, ela dispara outras revoluções. Outras coisas vão acontecendo por conta da Revolução Industrial. A Revolução da Medicina, a Revolução da Tecnologia, são consequências da Revolução Industrial. Essa é uma frase do Fernand Braudel, de 2009, é um historiador. No ponto de vista do Robert Marcus, de 2015, a Revolução Industrial originou-se da consciência de desenvolvimentos e processos históricos que se interrelacionam em determinados momentos. Esse já foi um pouco mais, teve uma visão um pouco mais ampla, né? É uma coincidência de desenvolvimentos e processos históricos que ao longo do tempo, aí de 3 séculos, foram se somando e como consequência ocorreu a Revolução Industrial. E tem esse, que é um dos historiadores que eu mais admiro, que eu estudei bastante na faculdade, na universidade, quando eu fiz o curso de História e depois quando eu fiz a pós-graduação em História Social, eu usei bastante os textos do Eric Hobsbawm. É um historiador que estudou muita coisa sobre o Brasil, morreu há pouco tempo, acho que 2 anos atrás, mas foi um historiador muito reconhecido, muito, como que eu vou falar? Elogiado e muito consultado por grandes redes de televisão, CNN, sempre ele foi um consultor histórico dessas grandes emissoras de televisão, extremamente respeitado no meio acadêmico, porque ele tinha uma visão de mundo muito ampla, né? E o que ele fala sobre a Revolução Industrial? Apesar de as condições do século XVI até o século XVIII permitirem que houvesse lugar no mundo apenas para uma potência industrial avançada, justamente a Inglaterra, não se pode estudar as origens da Revolução Industrial na Inglaterra exclusivamente em termos de história inglesa. Então, o Rubens Bauer já faz uma crítica, né? A Revolução Industrial, no ponto de vista dele, não é apenas do ponto de vista da Inglaterra. A Inglaterra não foi a única. Mais para o finalzinho, lá quase acho que na última parte da aula de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A Inglaterra se tornou a pioneira da primeira Revolução Industrial, só que outros países tinham também condições. Só que a Inglaterra tinha um diferencial. Todas as condições que outros países tinham, a Inglaterra tinha tudo num lugar só. Então, essa é a vantagem da Inglaterra. A Inglaterra tinha tudo que os outros países juntos tinham, só que a Inglaterra tinha tudo isso sozinha num lugar só. Por isso se deu bem. Compreender as origens da Revolução Industrial precisa considerar o renascimento das cidades. Então, as cidades ressurgiram, porque chegou um momento que todo mundo que vivia nas cidades, por causa das pestes, né? Por causa das guerras, das invasões, todo mundo foi embora para o campo, foi embora para a zona rural, foi viver lá da produção agrícola. Agora a gente tem um renascimento, volta todo mundo para a cidade. Então tem que reconstruir a cidade, a infraestrutura, o saneamento básico. Então vai todo o investimento. Desenvolvimento da economia mercantil, precisa desenvolver a economia de mercado. A expansão marítima europeia estava a todo vapor. A Inglaterra tinha grandes esquadras e tinha também a pirataria inglesa, que ajudava a encher os cofres da coroa portuguesa.
Projetos coloniais nas Américas, né? A Inglaterra tinha sua colônia na América, os Estados Unidos hoje, tinha colônias na África e na Ásia, e com isso tudo acumulava capital, acumulava dinheiro. Então, são fatores que beneficiaram a Inglaterra para se tornar pioneira na Revolução Industrial. Paralelamente a isso, no século XVI até o século XVII, houve o que a gente chama de cercamento, tá? O meu inglês, vocês desculpem, o meu inglês não é dos Estados Unidos nem da Inglaterra, o meu inglês é da Nova Zelândia, então a pronúncia pode sair um pouco errada. Eu vou me eximir de falar em, Olha que chique. tá? Então eu vou me eximir em falar em inglês, enclosures dos campos, os cercamentos, tá? Cercamentos dos campos. Os campos antes abertos agora foram cercados, foram delimitados em pequenas porções, campos dos ingleses, e a apropriação das terras comuns, common fields, né, as terras comuns, pelos latifundiários. Vai resultar no quê? No despovoamento das zonas rurais. Então, quando eles cercam as terras e quando eles tomam, né, expropriam as terras comuns que pertenciam à população, eles fazem o despovoamento da zona rural. E aonde vai parar esses migrantes de camponeses expulsos das terras? Vão parar nas cidades. Vão virar uma grande classe de mendigos perambulando pelas ruas das grandes cidades inglesas. O que vai restar para eles? A mendigância, ou vão pedir, passar fome, roubar, ou então vão trabalhar de forma subhumana nas primeiras fábricas que vão aparecer. Aqui eu coloquei uma imagem do cercamento, né? O que eles vão criar no lugar da agricultura? A agricultura que antes fornecia alimentos, né? Cereais para a população, agora virou pasto para a criação de ovelha. Daí se pergunta, mas por que pasto para a criação de ovelha? Porque a ovelha produz o quê? Lã. Lã. E da lã se faz o quê? Blusa. Blusa, Opa. tecido, né? Tecido de lã que vai formar as roupas, blusas, casacos, cachecóis, etc, etc, etc. E isso vai ser tudo industrializado e vendido a peso de ouro, tanto na Europa como fora da Europa. Aqui a gente vai encontrar um outro fator importante. A maquinofatura e a manufatura e a maquinofatura. Né? A mano, feito com as mãos, e a maquinofatura, feito com a máquina. Manufatura é um termo derivado do latim manus, mais facere, que significa fazer com as mãos. No contexto histórico da Revolução Industrial, manufatura designa o trabalho e ou o resultado dele realizado em máquinas caseiras ou manualmente. A manufatura geralmente dava origem ao artesanato, né? Artesanato feito pelas mãos. Aí a diferença, gente, quando eu falo lá na frente, quando eu falo da alienação do processo de trabalho, porque na alienação do processo de trabalho, o trabalhador faz um pedaço só. Por exemplo, numa fábrica de automóvel, o mecânico da fábrica de automóvel, ele faz o carro inteiro? Faz? Não. Não. Ele faz uma parte, né? Tem um que só coloca a porta, tem outro que só coloca o capô, tem outro que só coloca as rodas, outro só arruma os pneus, o outro coloca só o estofado. Cada um faz um pedaço. Na manufatura, no artesanato, o artesão faz todo o processo, né? Por exemplo, uma fábrica de mesas e cadeiras. O artesão faz tudo, gente, desde escolher a madeira, preparar a madeira, serrar a madeira, fazer as tábuas, encaixar as pernas da cadeira, enfim. Ele faz todo o processo até entregar a cadeira pronta.
Então, ele sabe todo o processo. É a manufatura, o artesanato. Cada peça é única. Não existe duas peças exatamente idênticas, iguais. Por quê? Porque é feito manualmente. Sempre tem um detalhe a mais ou a menos que vai sair diferente. Na maquinofatura, não. É uma produção em série. Todo sai igualzinho, né? A maquinofatura é o termo utilizado para indicar o trabalho realizado por máquinas ou com o emprego delas. Aqui a gente tem William Hinks, oficina têxtil doméstica no interior do condado de Dow, na Irlanda, em 1791. Uma gravura colorida à mão na Biblioteca do Congresso de Washington, D.C. Na representação, observa-se uma manufatura irlandesa do século XVIII, em que pode ser observado um trabalho artesanal desenvolvido por algumas mulheres. A oficina de trabalho é a própria residência, onde crianças e animais domésticos compartilham o mesmo espaço. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, a mulher tecendo, fazendo... Ó, já vai acabar o tempo de novo. A mulher tecendo aqui fazendo a fiação primeiro, né, da lã, depois a outra vai fazer o fio da lã, a outra vai tecer o tecido, a outra está aqui cozinhando, né? Ó, tem o gatinho, tem o cachorrinho, tem a criança brincando. O chão da fábrica é a casa da pessoa, né? É o artesanato, é uma coisa muito simples, diferente do chão da fábrica, né, da Revolução Industrial já organizada, tá? Processo de aparecimento do maquinismo. Invenções, novidades técnicas substituem a manufatura pela maquinofatura. Então, os grandes inventores vão ser importantes nessa época, né? Eles vão inventar máquinas, equipamentos extremamente importantes para a produção em larga escala. As inovações são ligadas à metalurgia, fundição do ferro, as máquinas a vapor, multiplicação da produtividade do trabalho humano, reduzindo a um mecanismo cada vez mais barato. Desculpe. É a visão do Pierre Vilar, um historiador. A agricultura, fator que favoreceu a Revolução Industrial, cercamentos, propriedades administradas com os critérios capitalistas, produção em massa destinados à venda. Então, a ideia era produzir para vender, vender para acumular riqueza, para acumular lucro. A adoção de novas culturas, então eles vão trazer das suas colônias, principalmente da América, a batata e o milho. A batata vai ter muito lucro na Inglaterra. Engraçado que a batata sai aqui da América, né? Ela é originária da América, vai para a Inglaterra. Lá na Inglaterra eles desenvolvem a batata de uma outra forma. E hoje a gente compra aqui no Brasil, por exemplo, uma batata que a gente chama de batata inglesa. Só que ela não é inglesa coisíssima nenhuma. Ela saiu da América e foi para a Europa e agora ela volta para o Brasil e é chamada de batata inglesa. Vai vendo que ponto chega. Que sacanagem. Nossa, professor! Banda de pilantra. Deixa eu te contar um negócio, professor, rapidamente, que eu fiquei muito puta. Ficou muito o quê? Eu fiquei muito braba. Ah, bom. Pensei que tinha escutado alguma coisa mais feia. Pode falar. Não, professor, você não crê. Nossa Senhora, eu tinha feito uma viagem no começo do ano e aí a gente foi comprar café. E o café de lá, não, porque o café é a melhor parte daqui, né? Aí beleza, vamos lá, compramos café. Foi R$90 o café, muito pequenininho. Aí falamos, né? Putz, perdemos dinheiro, né? Beleza. Aí passou um tempo, professor, sabe o que eu descobri? Que o café de lá é café daqui, velho. Mas é mesmo. Nossa, se fudeu. Velho. Você sabia que a melhor da melhor laranja que a gente consome aqui em Tapetininga não chega nem aos pés
da melhor laranja que é exportada para os Estados Unidos? Eu ouvi falar mesmo que a laranja de lá é meio, né? A melhor laranja nossa vai para lá, a gente fica com o pior aqui. O melhor café que a gente, Caraca! o melhor café É que a assim com o gente trigo produz também. é assim com tudo, gente. É assim com tudo, tá? É assim com tudo. Enquanto a gente for subserviente, abaixar a cabeça e dizer amém para tudo, a gente sempre vai ficar com o resto, tá? A gente tem Viva que la revolución. viva la Viva la revolução. velocidade. Vamos organizar uma revolução pela internet. Vamos atacar no Congresso Nacional. Tacar álcool em gel lá na frente. Ok, tchau. Vamos lá. Vamos ter rapidinho essa tela que vai acabar a conexão. Deixa eu terminar essa tela para a gente fazer a conexão. Em suma, né? Resumindo, finalizando esse assunto, esse pedaço aqui. A Revolução Industrial é um processo histórico tangenciado, quer dizer, conduzido por diversos processos, e torna a Inglaterra precursora da Revolução Industrial. Precursora quer dizer que vem antes, né? Ela é a pioneira da Revolução Industrial. Tá? Em sequência, vocês têm um Organize as Ideias. Esse exercício tem apenas uma resposta correta, tá? Super simples, basta prestar bastante atenção, não tem dificuldade. Primeira Revolução Industrial, vamos para o intervalo de 2 segundos e voltamos em seguida. E aí a gente já vai articulando como que nós vamos invadir o Congresso Nacional. Ô, professor, você vai tomar strike no Instagram, no YouTube, se o senhor postar isso aqui com esse trecho, eles vão dar strike no senhor. Porrada. É. Incentivando uma luta armada.